Sueli recebeu a denúncia dessa casa que está para vender. O negócio estava feio. Eu percebi que realmente tinha água parada. Em vários lugares que já tinha parado de chover e a água não parava de pingar. Pelo telhado e pelo cano. Ela notificou a imobiliária do seu Horácio. Porque vieram até aqui, abriram, fizeram uma limpeza, não estava de acordo, vieram a segunda, fizeram e ela concordou. Sem liderar isso. Pode ter mais um kit. Não, de jeito nenhum. É isso aí. Olha, sobre o terreno abandonado em São Paulo, a prefeitura informou que não teria como levantar informações sobre o imóvel em função do horário do nosso sítio. Mas, Alexandre, Ana Paula, isso daí não tem jeito, é uma guerra de todos, e se tem água parada, tem que denunciar mesmo, não dá para conviver com isso. Pois é, como me disse o ex-ministro da Saúde, só multa mesmo para resolver, para sacudir a cabeça, porque campanha não está adiantando. Bom, a gente vai mostrando aqui os estragos da chuva no Rio Grande do Sul, principalmente na região de Porto Alegre, e hoje tem um novo alerta de tempestade lá naquela região. Tiago, a chuva pode voltar com tudo, né? Bom dia. Pode sim, Alexandre. Bom dia para você, para a Ana também, bom dia Brasil. Então, a chance de chuva Dá tempo dele fugir. Está no norte do Rio Grande do Sul. Vai ser um dia com aquele tempo mais fechado, com céu de mau humor e tempo chuvoso, sabe? Em Porto Alegre, mais de 5.000 imóveis ainda estão sem luz por causa do temporal de sexta-feira. E aí, você vai ver aqui comigo, olha só, foi um caos na cidade, né? E olha só como é que ficou a rua Gonçalo de Carvalho, conhecida como a mais bonita do mundo. A ventania derrubou dezenas de árvores e ela era assim, ó, antes do temporal, bem arborizada. Quanta diferença, viu? Além de atingir parte do Rio Grande do Sul, a chuva forte também vai chegar com tudo em toda essa parte aqui escura, ó, centro-oeste de Santa Catarina e também nessa parte do Paraná, pegando o oeste do estado. E aquela chuva que pode chegar a qualquer hora também, bem forte, principalmente à tarde, vem aqui no verde escuro do oeste do Amapá, descendo pelo Brasil, invadindo aqui o sudeste e também chegando até Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, aliás, um temporal de 20 minutos com ventania, desceu algumas casas, derrubou 3 postes, alguns bairros da cidade ficaram sem luz, e aí você vai ver que esse muro ainda caiu em cima de um carro, que perigo. Apesar da chuvarada, o nosso mapa continua quente, calorão. Campo Grande, ó, 32 graus, no Rio 33, assim como em Palmas, e olha só, mais ameno aqui, ó, uma temperatura mais suave, 26 graus em Porto Alegre, e aí, amanhã tem mais temporais, tá? Previstos lá para o sul. Ai, meu Deus. Por causa desse vizinho, famoso sistema de baixa pressão, que a gente tanto fala aqui no Bom Dia Brasil, ele joga o ar úmido e quente aqui de baixo lá para cima, e aí ajuda a reforçar as nuvens de chuva, principalmente amanhã, lá na região sul do Brasil. Sejam todos avisados, então, Ana e Alexandre. E carnaval, Thiago? Tá chegando, hein? Já dá para adiantar alguma coisa? Vai ficar o tempo? Pois é, tá voando esse ano, né? A gente já tá no começo, já tá falando isso, né? Vamos começar então a falar de Salvador, que recebe muitos folhões nessa época, né? Por lá o calor vai marcar presença, você vê aqui comigo, ó. De amanhã até domingo, temperaturas altas, e aí vem aquela chuva mais fraca, sabe, no fim do dia, para refrescar os folhões. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em São Paulo. Os dias, ó, começam também quentes até domingo, só que aí a chuva vem mais forte aqui em São Paulo, viu? Então, de quinta-feira até domingo, aquela chuva que chega mais no fim da tarde com raios. Então, você que vai descer pra praia no carnaval, aqui no litoral paulista, já sabe que mais ou menos vai acontecer o que vai acontecer aqui na capital também, essa chuva forte vindo à tarde, Ana e Alexandre. Tá certo. Tá dado aviso. Obrigado, viu, Thiago? Até amanhã. Vamos agora para Brasília. A presidente Dilma foi ao Congresso na abertura do ano legislativo para pedir ajuda para superar a recessão da economia. Mas, quando ela defendeu a volta da CPMF, a reação foi forte, não é isso, Juliana Marrone? Bom dia, teve vaia ali nesse momento.